Muito boa noite a todos. Muito bom que a gente esteja aqui, que a gente tenha conseguido e escolhido vir aqui. Parece que não, mas tudo na vida da gente são escolhas. E para tomar boas escolhas, para tomar boas decisões, nós precisamos ter claro sobre os princípios da vida, sobre os valores importantes. Hoje nós viemos trazer para a nossa reflexão dois tipos de valores que parece que estão em quase tudo o que existe: o amor e a razão. Afinal de contas, qual deles seria o mais importante? Nós, ao trazermos aí, ao realizarmos esse trabalho Saulo e Paulo, nós vimos que na vida do Paulo de Tarso, do São Paulo, ele teve dois momentos, um que era marcado pela razão, onde ele era o mais promissor doutor da lei, mais conhecido entre os jovens teólogos de Jerusalém, aspirante ao Sinédrio, que era o órgão máximo, e que depois se transformou em Paulo de Tarso, uma figura que era muito caracterizada pelo afeto. Ele começava e terminava as cartas dele lembrando dos amigos, dos conhecidos, dos parceiros. Há cartas dele que são longas listas de amigos que ele tem por toda parte. Como se dá essa transformação? Como se deu essa transformação na vida de Saulo para Paulo? A gente trabalha um pouco no livro, mas vocês também vão conhecer muito no livro Paulo e Estevão, que a gente não se cansa de recomendar como, na nossa concepção, no nosso ponto de vista, o melhor romance mediúnico que a gente já leu, que a gente conhece. Mas não é só em Saulo e Paulo que essa polaridade razão e emoção acontece. Você pode imaginar, você pode ver essa polaridade, por exemplo, nas profissões. Há profissões de exatas e profissões de humanas. De um lado os engenheiros, do outro lado os educadores, os psicólogos, os assistentes sociais. E de alguma forma há uma disputa entre as religiões, entre as profissões, para dizer qual profissão é mais importante na sociedade, qual merece maior status, mais salários. Mas também não para por aí. Desde pequenininho, quem tem um filho e uma filha em casa sabe que essa polaridade, razão e emoção, também está por trás da chamada guerra dos sexos. A mulher mais habilitada em geral para lidar com as emoções, e os homens também em geral, há muitas exceções em ambos os lados, para lidar mais com a racionalidade, com a objetividade dos fatos. Qual dos dois é o melhor? A razão ou a emoção? O homem ou a mulher? As engenharias ou as ciências sociais? O tempo todo a gente vê essa disputa acontecendo nas nossas vidas, e essa questão nos leva a muitas dúvidas das relações entre a gente. A gente deve deixar levar pela razão ou pela emoção? Para casar, qual é o mais importante? Né? Para ter amizades, para tomar decisões, para escolher qual profissão você vai ter na vida. Você deve escolher uma profissão que pense só no seu coração, ou uma profissão que pense em termos práticos, no dinheiro, no sucesso, na sobrevivência. Por trás de todas as decisões nós temos essas polaridades acontecendo. A gente pode comparar com um dilema muito simples
Se você tem duas pessoas saindo de um lugar para ir até o outro, qual deles chegará mais rápido? Qual deles alcançará primeiro o objetivo? Se um estiver de carro e outro a pé, quem chegará mais rápido será de carro. Parece, mas não é. Quem chegará mais rápido será aquele que souber o destino. Se só o que sair a pé souber para onde ir, ele vai chegar mais rápido que aquele que sair de carro. Hoje a gente quer fazer tudo rápido, certo? Tudo é rápido. Comer rápido, casar rápido, separar rápido, tudo rápido. Mas se você não pensa para onde está indo, esse dilema, ele tem perpassado a nossa história toda. Os Espíritos revelam que na formação da humanidade da Terra, muitas humanidades vindas de outros planetas vieram compor a humanidade da Terra. Você pode ter, por exemplo, em Os Exilados de Capela e em A Caminho da Luz, 2 livros de referência para você saber que boa parte dos mistérios da antiguidade, que até hoje a gente não sabe resolver, como foi possível há 7.000 anos atrás se construir pirâmides sem guindastes, sem caminhões, sem laser, coisas que, se você desse todo o dinheiro do mundo para um engenheiro com a ciência da atualidade fazer, mas sem esses recursos, ele não conseguiria. Por quê? O que aconteceu com a humanidade? Nós não progredimos? Por que isso aconteceu? Efetivamente, a humanidade já teve, na sua composição, seres intelectualmente muito mais avançados do que hoje nós temos, que vieram de outros planetas. E por que eles vieram de outros planetas para a Terra? Porque aqueles outros planetas estavam fazendo uma evolução, uma transição do estágio que os Espíritos revelaram sendo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E a diferença básica é que no mundo de regeneração só ficam as almas que estão voltadas sinceramente para o bem, para a boa vontade. Aliás, é essa transição que está acontecendo agora na Terra. Mas há 7.000, 10.000 anos atrás, isso acontecia em outros planetas, e houve gente nesses outros planetas que não conseguiu acompanhar a transição. Era gente muito evoluída intelectualmente, mas que moralmente era muito atrasada. Tem alguém assim nesse nosso momento na Terra? Gente inteligente e que usa mal a inteligência? Para quem será que essa história serve como alerta? Ou seja, quem, não importa quão genial você seja, se não souber a bem utilização da sua inteligência, dos seus talentos, se você não souber essa boa utilização, você vai ser levado a outros planetas. Então esses seres vieram para a Terra, outros planetas mais atrasados. Não fique com ilusão, não. Ah, mas a pessoa muito inteligente, sim, muitos muito inteligentes podem usar mal a sua inteligência. Se você analisar, por exemplo, o Terceiro Reich, no nazismo, você vai ver a qualidade das mentes que integravam o nazismo. Se alguém pode estar pensando assim, era gente ruim, portanto era gente ignorante, analise melhor, estude melhor a história. Ali você vai encontrar no nazismo as bases da corrida aeroespacial. Com o fim do nazismo, Rússia e Estados Unidos, na verdade União Soviética e Estados Unidos, disputaram a equipe de Von Braun, que era responsável pelos mísseis V1 e V2 que infernizaram a Inglaterra, que bombardearam Londres. E foi com base nessa tecnologia desenvolvida no nazismo
que uma parte da equipe nos Estados Unidos, na União Soviética, outra nos Estados Unidos, desenvolveram os foguetes que chegaram à Lua. Isso é pouco? É coisa de gente burra? Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, ele fez energia, ele aperfeiçoou, ele tornou uma política pública, uma ciência, a publicidade. Você acha que a publicidade tem alguma importância na nossa sociedade? O que você acha? Publicidade manda nas pessoas, tem influência no comportamento das pessoas? O que vocês acham? Por exemplo, os jornalistas gostam de vender para a gente a questão da imprensa livre. Livre do quê? Se na verdade quem determina as notícias é a parte comercial, tanto que aquela ligação, quando você tem nos jornais, você tem uma propaganda de uma área, você tem a reportagem a respeito daquilo. Onde está essa liberdade? Na verdade, a publicidade manda nas artes, manda nos esportes, manda no noticiário, no jornalismo e no entretenimento no geral. Não é pouco. Esse celular, todos os meios de comunicação nossos são movidos a propaganda. E a propaganda deve muito a Goebbels, que conseguiu, com uma estratégia muito hábil, manipular um dos povos mais cultos do mundo, que é o povo alemão. E outro exemplo fantástico que tem do mau uso da ciência no nazismo é que o próprio Holocausto nazista tinha por base uma teoria, uma verdade científica, a verdade da eugenia. O que é a eugenia? A eugenia é até hoje utilizada por criadores de gado, de rebanhos de todos os tipos. Você pega os melhores elementos da sua criação e leva-os à reprodução, porque com isso você vai ter um aprimoramento do seu rebanho. Isso é absolutamente óbvio. O uso que o nazismo deu da eugenia foi o seguinte: a minha raça é a raça mais elevada, a raça dos judeus, não só dos judeus, é que os judeus pagam mais filmes de Hollywood, por isso que a gente acha que são só os judeus. Mas eles mataram nos campos de concentração também os ciganos, os homossexuais e os comunistas, né? Então você tinha ali uma teoria da eugenia, a melhoria genética da humanidade. Era isso que Hitler falava que estava fazendo ao eliminar os maus elementos, as raças inferiores. Só que, diferentemente do gado, no ser humano é muito difícil você falar o que é raça inferior. Por quê? Porque se você pegar por um critério, você vai escolher uma raça. Se você pegar por outro, você vai escolher outra. Por exemplo, numa final olímpica de 100 metros rasos, não tem nenhum branco. Isso quer dizer que os negros são uma raça superior. Por esse critério, é verdade. Isso é verdade. Aliás, em quase todos as provas de atletismo. E assim você vai ver que as diferentes raças também estão no meio dessa luta, razão e emoção. Qual é a raça mais importante? Os latinos, que lidam tanto com a emoção, que externam tanto, que manifestam tanto a emoção, ou os anglo-saxões, como os ingleses e até os povos nórdicos do norte da Europa, que são mais dados por nós como mais frios. Nós olhamos para eles e falamos, é um povo frio. Eles, se entrarem num almoço de domingo na Itália, vão falar, eles vão se matar hoje, não é possível. E na verdade eles estão conversando simplesmente, só que conversam com aquela, digamos, ênfase típica dos latinos e dos italianos, dos espanhóis e assim por diante. E nós não ficamos longe disso, porque nós temos essa matriz latina, claro.
Então, é muito interessante nós entendermos esses dois perfis, essas duas maneiras de viver. Porque isso tem a ver com quem? Conosco. Razão e emoção estão dentro de nós. E nós o tempo todo ficamos puxando a brasa para uma sardinha ou para outra, achando, se você é mais racional, que ali está a verdade e a vida. Se você é mais emocional, você fala, não é isso, essa deve ser a maneira de viver. E quando na verdade são dois eixos complementares. Por exemplo, você vê no trânsito a relação homem-mulher. O trânsito é regido por duas lógicas: a lógica da segurança e a lógica da fluidez. A segurança no trânsito, ela é quase que um monopólio feminino. Se você quer discutir isso, saiba que é indiscutível, porque as companhias de seguro colocam apólices muito menos, prestações muito menos caras, muito mais baratas para as mulheres, porque as mulheres estatisticamente provocam menos acidentes. Mas do aspecto fluidez no trânsito, as coisas ficam um pouco mais complicadas, né? Porque a mulher, com as suas 1000 preocupações, fica resolvendo todas enquanto dirige, né? Ela está dirigindo e está pensando em 1000 coisas. Sabe aquela coisa feminina de estar cozinhando em casa, mexendo no carrinho do bebê, falando no celular e assistindo a Ana Maria. Tudo ao mesmo tempo e bem. Eu, para fazer essa cena, eu precisei treinar um bocado. O que é melhor? A resposta é: depende. Uma pessoa dispersa que vai para a guerra, imagina, a pessoa está pronta para matar o inimigo e fica pensando, será que ele não tem filho aguardando por ele em casa? Será que não tem uma mãe que vai sentir falta se eu matar? Será que está certo eu matar? Na terceira pergunta, você já levou uma bala na testa? E para caça a mesma coisa. Se você sai para caçar, você pode ser caçado. Você precisa ter foco. Imagina você subindo um morro carioca com inúmeras dúvidas na cabeça. O que eu vou fazer? Leva uma bala no meio da testa. Isso não é para falar em superioridade, é para falar do depende. Do depende. Porque os povos têm muito para aprender com os outros, os sexos têm muito para aprender com os outros, e a razão tem muito a aprender com a emoção e vice-versa. É só analisar a história. No livro Ícaro Redimido, um livro mediúnico, você vai saber que, do ponto de vista espiritual, eles confirmam a tese de que Santos Dumont realmente se suicidou quando ele viu que o avião inventado por ele estava sendo usado no Brasil para brasileiros bombardearem brasileiros na Revolução de 1932. Foi isso mesmo que aconteceu. Mas ali também você vai ver que na Europa, para financiar os seus empreendimentos, seus inventos, ele chegava para os reis e dava uma... Nossa, já imaginou uma máquina dessa numa guerra? Então, há essa questão do mau uso da tecnologia. Hoje você analisa a internet, é boa ou é ruim? Depende. Sempre depende. A mulher é boa ou é ruim? Depende. As ciências humanas são boas ou são ruins? Depende. Colocar um psicólogo para construir uma ponte é um desastre. Cada um vai ter a sua importância. E a sua importância no projeto pedagógico de Deus, e a sua importância no nosso processo de evolução. Como nós vamos desenvolver as diferentes habilidades? Como nós vamos nos completar na nossa integralidade como ser? Pela reencarnação.
Porque é fundamental que nós nasçamos homens durante um período e depois nasçamos mulheres. Se você for analisar os hemisférios cerebrais, você vai ver que um é mais utilizado para atividades focais, outro para atividades mais dispersas, um mais para emoções, outro mais para razão. E qual dos dois cérebros você acha mais importante? Você quer ter meio cérebro? Quem quer ter meio cérebro? Levanta a mão. Quem quer ter meia alma desenvolvida? Quem quer ter... Não, nós precisamos estagiar como latinos e como anglo-saxões, como homens, como mulheres. E é fazendo a gente perpassar as diversas escolas, os diversos locais da vida, que Deus vai nos oportunizando o crescimento. E a gente só pensa na reencarnação como punição. Matou numa vida, vai ser assassinado nessa. Deus não mata, mas a chata lá, pegou. Mas não é verdade. Deus é um Deus de amor, que Jesus ensinou para a gente. Então o amor é superior. Naquele nosso dilema, se é mais importante saber o destino ou ter um veículo rápido, alguém deve ter perguntado, não dá para ter os dois? Alguém deve ter falado assim, puxa, mas se for para chegar até os Estados Unidos a pé, e você sabe que lá é o caminho, ok, permanece certo. Quem souber para onde ir, vai chegar primeiro. Porque quem sair de carro e não souber para onde ir, não vai chegar até os Estados Unidos. Mas que entre nós ir a pé até os Estados Unidos é complicado. Então a ciência é um caminho muito importante para nos fazer progredir. Mas progredir em que sentido? Progredir para onde? Progredir para fazer guerra? Progredir para matar o outro? Para desenvolver a pedofilia, como tem sido a internet? Imagine, é atribuído por algumas pessoas a Marco Polo a descoberta da pólvora. E todas as fontes atuais, pelo menos, remontam à China como foco do primeiro uso da pólvora. Então você imagina, por uma liberdade poética, porque faz muito tempo, não se sabe exatamente o que aconteceu, mas Marco Polo fazendo uma viagem até a China e vendo numa festividade fogos de artifício. Imagina o espanto dele com fogos de artifício. Se nós até hoje já ficamos encantados, imagina naquele tempo. Ele vê aqueles fogos, ele ou alguém que depois soube da pólvora falou assim, isso aí podia ser usado para outra coisa. E foi a descoberta humana que mais matou. Muito mais do que a energia nuclear, muito mais que raio laser, muito mais que qualquer outra ciência de destruição. O mau uso da pólvora. Então, leva a gente a pensar sobre aquela parábola dos talentos. Você tem algum talento? A gente, quando pensa em poderes, a gente pensa em quem? Quando pergunta assim, quem tem poder na nossa sociedade, a gente pensa em quem? Em quem tem dinheiro, em quem tem cargos na administração, em quem tem fama e postos nos meios de comunicação. Quem mais tem poder? Basicamente, mídia, dinheiro, política. Será que é verdade isso? Quem é a pessoa mais importante para um bebezinho? Não é o Trump? Olha, o Bill Gates. Tem uma outra estrutura, uma outra hierarquia de poder que a gente precisa entender. Há inúmeros poderes. Qual é o seu? Pensar que você não tem nenhum poder é uma maneira de se boicotar. E nós fazemos muito isso. Você tem poderes? Reconheça os poderes que você tem.
Entenda os poderes que você tem e faça o quê? Use bem. Na parábola dos talentos, um senhor, o dono de um sítio, pegou três empregados e deu, em termos de hoje, 50 mil para um, 30 mil para outro, 10 mil para o outro. E falou assim: vou viajar, daqui a algum tempo eu volto. E vou tomar contas de todo mundo. Quando ele voltou, o que tinha recebido 50, entregou 50 para o dono e falou que tinha negociado com 50 e tinha conseguido outros 50 e entregou 100 mil reais para o dono da fazenda. E ele falou: bom servo, opa, que beleza, você vai ser colocado num lugar ainda mais avançado para ter mais recursos e mais talentos. Nós que queremos tanto a prosperidade, temos aí uma dica: Jesus nos ensinando a prosperidade. Quem quiser ser colocado no muito, precisa ir bem no pouco. Quem quiser ter uma posição maior, precisa ser bom no menor. Aí veio o que tinha recebido 30 mil e fez basicamente a mesma fala: aqui estão os seus 30, mas eu negociei e consegui outros 30, 60 mil reais na sua mão. E ele, a mesma resposta, não interessa se no primeiro ele ganhou 100 e no segundo ele ganhou 60. Ele falou: bom servo, se foste bem no pouco, serás colocado bem no muito também. E o terceiro tentou achar um jeitinho de escapar, sabe? Porque quando ele já estava: ei, você aí, vamos lá, chegou a tua vez. Sabe, está passando o Santos e Corinthians, eu vou assistir o último capítulo da novela. Ele tentou se esgueirar de todo quanto é jeito, escapar, não foi capaz. Venha cá, só um pouquinho. Aí ele foi, levantou uma pedra, cavou, tirou um saquinho, desenroscou o saquinho, pegou os 10 mil e entregou. Aí esses 10 mil. Eu sabia que o senhor era rigoroso, eu sabia que o senhor cobra depois, o senhor ia cobrar depois, então está aqui, os seus 10 mil. E eu, lendo essa parábola, falei: é eu. Porque eu ia pegar o dinheiro do meu chefe e negociar? Eu não. Eu enterrava e entregava ali para garantir meu emprego. E aí Jesus olha para ele e fala assim: servo mau e inútil. E aí caiu na minha cabeça: o mau e inútil. Como assim servo mau e inútil? O que eles fizeram com os talentos dele, que a humanidade com tanta sabedoria traduziu por capacidades artísticas, esportivas, intelectuais, todos os poderes que nós temos? Como eles usaram esse talento? Aquele que negociou, negociar vem de negar o ócio. Negar o ócio, ócio quer dizer não fazer, não trabalhar. Eles negaram o ócio, eles negaram a acomodação e falaram: vou utilizar os meus talentos. Fizeram circular os talentos deles, multiplicaram os talentos. E aquele que afundou, aquele que enterrou os talentos, teve medo. Teve medo. Medo é daqueles sentimentos primários que merecem muito estudo da parte de todos nós. Medo, ele teve tanto medo que enterrou os talentos. Você já viu alguém enterrar talentos por medo? Você acha que hoje, do jeito que as pessoas têm medo da segurança urbana, têm medo de acidentes, têm medo de tanta coisa, as pessoas não tendem a enterrar os seus talentos? A se fechar? A pessoa teve uma relação difícil no início da sua vida afetiva. Generaliza. Mulher é tudo igual, só muda de endereço. Homem é tudo a mesma coisa. E a pessoa com isso se fecha, e se fechando enterra um talento fundamental, que é o talento
do coração, o talento da afetividade, o talento da relação humana. Tem muita gente que se fecha por medo. Analise. Analise. O oposto do medo parece ser a coragem, mas o oposto do medo, na verdade, é a fé, é a confiança. Que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que não existe bala perdida, que um ladrão não pode roubar qualquer um, que existe uma lógica que irmana e torna possível tudo que acontece no universo, e que o que manda nessa lógica é o teu campo vibracional. Se você vibra por medo, a gente já não sabe isso, quem tem medo de cachorro é mais mordido, a gente já sabe disso, a gente sabe disso. O medo atrai aquilo que você tem medo. Nós sabemos disso. Enquanto que a confiança cria à tua volta uma aura, um campo que atrai as coisas positivas. Aliás, até a confiança mal utilizada. Os políticos corruptos mais confiantes são os mais difíceis de botar na cadeia. Tem uns aí que tem uma história de... né? Bom, deixa eu falar. Nós precisamos perceber que tanto o mau uso da razão quanto o mau uso da emoção, ele tem se dado porque as pessoas usam a emoção para o ego. Meu marido nem gosta de mim, não tem ciúme. Quem gosta quer segurar, quer dirigir, quer manipular. É o amor Paula Toller. Eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Afeto de dominação. Isso existe? Isso mata muita gente. Mata. Você não sabe quantas pessoas morrem por causa disso. Parece que só a razão mal utilizada mata. Não é verdade. Mas é claro que a razão mal utilizada também mata, e a gente já deu vários exemplos aqui, seja do avião, da pólvora, etc, etc. A oposição entre razão e emoção é uma falsa oposição. A real oposição da existência da gente é entre o egoísmo, que faz a pessoa querer usar a razão ou a emoção para sobrepujar, para dominar, para reter, e o amor, que é pensar no outro, que é através da compaixão, da empatia, da simpatia, buscar o ponto de vista do outro. Esse é o verdadeiro dilema da vida da gente. Se você tem qualquer talento que seja, você precisa aprender a servir. Jesus falou, o maior de vós, bom, ele falou assim, vós conheceis a hierarquia do mundo. Na hierarquia do mundo, o maior é aquele que é mais servido. Se você estiver no aeroporto e ver uma pessoa cercada de gente, um fazendo maquiagem, o outro arrumando o cabelo, o outro melhorando a roupa, o outro 20 assessores de uma pessoa, você fala, não conheço, mas eu sei que é gente importante. Essa é a hierarquia do mundo. Mas não será assim entre nós. Entre nós o maior será aquele que mais servir, não aquele que mais for servir. E para fixar isso na alma dos discípulos e para todos nós, no último encontro que eles tiveram na Santa Ceia, no meio da festa, ele levanta da mesa. Ué, todo mundo olhou, o que aconteceu? Levantou da mesa, tirou a parte de cima da blusa, ficou com o peito desnudo e colocou uma toalha na cintura, a moda dos escravos. Era assim que os escravos faziam, tinha uma toalha aqui, pegou uma bacia com água, pôs na frente dos discípulos e se ajoelhou. E todo mundo, meu Deus do céu, o que acontece? Ele queria fixar a essência do trabalho dele, a essência da doutrina dele na mente e no coração dos discípulos. E para fixar não serve falar, tem que agir. E aí ele planejou, vou deixar a marca, a minha marca no coração deles. E ele
O primeiro discípulo que ele escolheu, Simão Pedro. Simão disse assim, quando ele percebeu: o quê? O senhor vai lavar meus pés? O senhor que não vai lavar meus pés, eu tenho que lavar o seu. Eu não vou permitir. Quem não permitir que eu lave os pés não tem parte comigo, disse Jesus. Aí cresceu o olho de Simão e ele falou assim: bom, então lava o pé, a mão, a cabeça, as costas. Não, calma, só o pé. Só o pé. E ele foi e lavou um por um o pé de todos os discípulos, que você pode imaginar o que era um pé de discípulo naquele tempo. O asfalto estava em falta, o cimento era uma porcaria. Bom, deixa pra lá. Jesus deixou essa marca. Você tem capacidades? Tem. A começar por tempo e pensamento, as duas capacidades, dois talentos mais preciosos, até porque eles são ferramenta para você angariar outras ferramentas. Como você gasta seu tempo? Como você gasta a sua sintonia, o seu pensamento? Você joga fora horas e horas de má sintonia, acreditando no mal, cultivando o mal? Não? Vocês pensam em pessimismo? Vocês pensam em desesperança? Isso não domina a mente de vocês? Você está enterrando, envenenando e jogando fora a sua emoção. Você usa a sua emoção para tentar dominar, para tentar sobrepujar, fazer esquemas para conseguir o que você quer no trabalho, na relação. Você usa isso? Nunca se pegou fazendo isso? Não creio. Perceba, estude os seus talentos. É a partir disso que você vai ter mais prosperidade ou vai ser tirado. Porque disse Jesus no final da parábola dos talentos: aquele que mais tiver sensibilidade, lucidez, mais lucidez e sensibilidade lhe será dada. E aquele que menos tem, até o que não tem, até a lucidez que não tem, até a sensibilidade que não tem, lhe será tirada. Nós estamos precisamente nesse momento. A Terra está passando para um mundo de regeneração. E quem tiver a sua emoção e a sua razão voltada para o bem coletivo, voltado para o serviço, vai permanecer. Porque aquele que quiser ser o maior será aquele que mais servir. Obrigado. Boa noite.